Olá, meus queridos da TV Caminho Livre, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você irá assistir esse vídeo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Olha, vamos começar a analisar agora o capítulo 4 de Romanos. Eu gostaria de ler, primeiramente, o capítulo 4 na nova versão transformadora, é a Bíblia de Spurgeon, tá? Para que você possa ter novos vislumbres do texto bíblico, do texto sagrado. E depois a gente passa a comentar o capítulo 4 na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá certo? Então vamos lá. Romanos 4, em diante. Abraão como exemplo de fé. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus, ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra, não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter nenhuma lei para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras. Eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus.
nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Muito bem, está aqui o capítulo 4, na nova versão transformadora, a Bíblia de Spurgeon. Você vê que é uma linguagem muito acessível, muito fácil de ser assimilada, né? Como eu disse, ela acaba nos trazendo novos vislumbres. Você lê a sua Bíblia nessa tradução que é a mais comum, né? Que é a tradução com a qual nós estamos acostumados, João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. E aí você tem alguns termos, algumas expressões que você acaba se esbarrando nelas, né? E você fica por entender o que o apóstolo quis dizer. Na nova versão transformadora, existem outras versões também tão boas quanto essa, a nova versão transformadora, mas essa no nosso caso, em que nós estamos estudando Romanos, ela é muito mais clara, ela é muito mais acessível, é fácil da gente perceber as intenções do apóstolo quando ele escreve aos Romanos. Muito bem. Vamos começar então analisando o primeiro trecho de Romanos 4, quando Paulo lança a mão, ele evoca a figura de Abraão para consubstanciar tudo o que ele disse anteriormente, né? Especialmente quando ele diz que agora a justiça se manifestou sem lei, porque Deus propôs na pessoa de Cristo, através do seu sangue, absorver a nossa culpa, a nossa condenação, a morte que seria nossa, exprimir a sua ira sobre Jesus, né? Aquela ira que teria que ser direcionada a nós, porque nós somos os pecadores da história. Então Deus desvia a sua ira de nós, né? E direciona a sua ira a Jesus Cristo, porque Jesus toma os nossos pecados, né? Ele absorve a nossa culpa e a nossa condenação. É por isso que a justiça salvífica de Deus, ela se manifesta sem lei, para nós. Para nós, porque Jesus absorve os nossos pecados, absorve a nossa condenação, absorve a nossa morte, aquela que seria a nossa morte, e em troca nos dá a sua justiça. Então, se eu creio nisso, se eu creio nesse plano elaborado por Deus, olha, ao invés de direcionar a minha ira para vocês, eu vou direcioná-la para alguém que terá que pagar a culpa de vocês. E esse alguém é o meu filho, é Cristo, é Jesus. Ele assume a sua culpa, ele assume a sua condenação, ele assume os seus pecados, né? E em troca lhe dá a sua justiça. Você percebe que a justificação se dá por conta do que Cristo fez. E Paulo deixa muito claro isso, e não por obras da lei. Então, as obras da lei, elas acabam ficando em oposição à doutrina, digamos assim, né, ao plano elaborado por Deus lá na eternidade, de que ele salvaria o seu povo escolhido através da justificação que nos é garantida pela fé. Pela fé. Obras da lei e fé estão em franca oposição na palavra de Deus, né? E Paulo agora, a partir lógico que a partir do capítulo 3 ele trata de dizer isso, mas ele vai trabalhar essa questão agora, né? Praticamente até o fim do livro ele vai trabalhar essa questão, né? De obras da lei em oposição à questão da fé, né? E ele vai trabalhar também uma ideia que depõe contra a mentalidade adventista, que afirma o seguinte: olha, quanto mais você fala de graça, quanto mais você fala de evangelho, mais você produz relaxamento moral na membresia. Então é necessário você falar das obrigações do crente, dos deveres do crente, porque aí ele não relaxa, aí ele não dorme de botina, né? Aí ele se desperta para a necessidade que ele tem de se santificar, né? Essa é uma mentalidade, esse é um argumento errôneo, e nós vamos ver isso quando nós estivermos estudando o capítulo 5, aliás, o capítulo 6 de Romanos, né? E os demais capítulos vão
na medida em que a gente for alcançando o seu entendimento, vão caminhar nessa mesma direção. Bom, ele lança então, ele evoca então o exemplo de Abraão. E aqui logo no início do capítulo 4, ele diz assim, olha, que pois diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Olha só, o que Abraão alcançou segundo a carne? O que ele produziu segundo a carne? O que foi? Aí ele diz aqui, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então ele vai dizer, olha, se Abraão foi justificado por obras, ele tem motivo para se gloriar. Ele tem motivo para a vanglória. Né? E ele havia perguntado, logo ali no finalzinho do capítulo 3, ele pergunta, qual a razão de ser da vanglória, né? Qual a razão de ser desse orgulho, dessa arrogância, né? Dessa prepotência? Qual a razão de ser da jactância, né? Qual é a base para vocês se jactarem, né? E se vangloriarem, como se vocês fossem os responsáveis pela vossa salvação? Então ele deixa bem claro o seguinte, irmãos, olha, se a salvação ela se dá de modo sinergístico, né? Porque é como a teologia arminiana, especialmente a teologia arminiana wesleyana, concebe a salvação. E o que é a sinergia? É Deus fazendo a sua obra e, em contrapartida, o ser humano contribuindo, colaborando com Deus para a sua própria salvação. Né? Se há isso, se há esse sinergismo, né? Eu colaboro com Deus na minha própria salvação, eu tenho do que me gloriar, sim. Porque a salvação não é só de Deus. Né? Eu também faço alguma coisa para me salvar. Né? Nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos. Paulo trata de deixar clara a questão da salvação primeiro, né? A justificação primeiro, para depois ele tratar da questão da santificação. Né? Porque muita gente tem um entendimento errôneo, e nós já tratamos disso aqui na TV Caminho Livre, o seguinte, olha, tá bom, se nós não somos salvos por obras da lei, se nós não somos justificados por obra da lei, logo a lei perdeu o seu valor, ela não tem mais valor, né? Ela não tem mais razão de ser, e nós não devemos mais obedecer lei nenhuma. Ora, não é isso que Paulo fala. Em vários lugares aqui, em Romanos, aqui mesmo no final do capítulo 3, ele diz, olha, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Lá na frente, ele vai trabalhar a questão do papel importantíssimo da lei. Né? O mandamento é santo, a lei é santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. A lei é boa, o mandamento é bom. Por que é bom? Porque ele tem um papel santo para desempenhar na questão da justificação pela fé. E o papel santo da lei, como nós dissemos no nosso último vídeo, né, o nosso penúltimo vídeo, é trazer convicção de pecado. Porque se a lei não me apresenta a minha real situação, se a lei não chega até mim e diz que eu sou condenado, que eu estou morto diante de Deus, que eu não tenho mérito algum e absolutamente nenhuma condição de produzir salvação por mim mesmo, se a lei não chega e não traz esse tipo de conhecimento para mim, eu vou achar que eu posso fazer alguma coisa. Eu vou achar que eu tenho poder, eu tenho capacidade inerente em mim mesmo para produzir algo em meu favor diante de Deus, né, que possa lá na frente redundar, desembocar em salvação, justificação. Entendem? Por isso que Paulo, ele não se desfaz da lei. Né? Agora, qual seria a mentalidade, qual seria o pensamento, qual seria a ideia de lei para o apóstolo Paulo? Ele evidentemente trata dos mandamentos morais de Deus. E ele cita um mandamento, especificamente ele cita um mandamento, aqui no livro de Romanos, quando ele vai tratar do papel da lei no capítulo 7, e a gente vai ver isso, ele cita a questão da cobiça, que é o 10º mandamento, não cobiçarás, é o 10º mandamento. E ele não cita à toa esse mandamento. Nós já tratamos disso aqui, né? Não cobiçar é o centro da lei moral. Não cobiçar é o centro, é o cerne. Por quê? Porque o pecado nasce aqui, ó.
O pecado nasce aqui. E ele começa a entrar, quando ele nasce aqui, quando ele se desenvolve aqui, ele entra por aqui, pelos olhos. Né? Existe uma expressão na Bíblia muito comum, né, que muita gente não entende, a concupiscência da carne, né, a concupiscência dos olhos. Né? A cobiça, ela se desenvolve aqui, ela nasce aqui, mas a entrada da cobiça começa aqui, nos olhos. Né? Você cobiça alguma coisa, você olha e cobiça alguma coisa que não pertence a você. Algo que você não pode ter. Algo que é contrário à lei de Deus você possuir, você ter sob sua posse. Né? Então, o pecado nasce da cobiça. O não cobiçar é a matriz, é a essência. Né? A questão da cobiça é a matriz de todo o pecado. Nós já trabalhamos essa questão aqui, inclusive quando analisamos a questão de Adão e Eva lá no Éden. Antes mesmo de provarem do fruto proibido, eles pecaram. Por que eles pecaram? Porque quando eles olham para a árvore, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e se encantam com aquele fruto, e a partir desse olhar cobiçoso, né, desse olhar que cobiça o fruto, eles desejam, né, provar do fruto, sentir o sabor do fruto. Eles desejam aquilo. Eles começam a olhar para o fruto e desejar o fruto. Começam a cobiçar algo que Deus havia proibido eles de possuírem ou de fazer. Então o pecado, ele entra por aqui, mas ele se desenvolve aqui, o pecado da cobiça. Certo? Então Paulo cita esse pecado. Não é à toa que ele cita esse pecado. Não é à toa, porque a cobiça é a matriz de todo pecado. E quando você cobiça, Deus e você ficam sabendo, o mundo não fica sabendo. Só vai saber, logicamente, depois que você pratica a ação. Né? A ação que a cobiça levou você a praticar, a agir. Bom, voltemos à questão de Abraão. Bom, se a justificação é pela fé e não por obras da lei, como é que Abraão foi justificado? Paulo vai evocar a figura de Abraão para poder mostrar para os judeus que Abraão não foi justificado por obras, porque se ele tivesse sido justificado por obras da lei, ele teria do que se vangloriar. Né? Ele teria razão e motivos para falar, eu posso, né? Eu tenho poder, eu fiz, eu guardei a lei, eu observei as ordenanças de Deus, e por isso Deus me concedeu a sua justiça, foi por conta disso. A gente percebe que não houve isso. Né? Aqui no capítulo 4, versículo 1, ele já deixa isso bem claro, certo? No próximo vídeo, a gente volta analisando de novo o início aqui do capítulo 4 do livro de Romanos, quando Paulo não só evoca Abraão, mas concomitantemente evoca também a experiência de Davi. Ele encaixa Davi aqui nessa questão de um modo maravilhoso, e isso é evangelho. Nós vamos ver isso. Quem sabe no próximo vídeo a gente já começa a analisar essa questão de Davi também, tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus ilumine o seu entendimento, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.